prática de HTML, CSS e JavaScript. Olha só, agora dentro do nosso código, vamos pegar esse outro exemplo, onde eu tenho aqui uma função que está dentro do script, um estilo, que é o botão, que está dentro de style. Então eu tenho dois blocos aqui, como nós já vimos, um de script e um de style. E aqui eu tenho um botão, e esse botão, quando ele for clicado, exibe oi, e ele é da class button. Isso daqui significa o seguinte: aqui está a minha aparência, o meu código. E quando eu clico em mensagem, ele automaticamente exibe a mensagem para mim. Ou seja, o HTML, CSS, JavaScript, ele é baseado em eventos. O que é baseado em eventos? Precisa acontecer um evento para algo acontecer dentro da página. Exemplo, esta página pura e simplesmente aqui parada, nada vai acontecer, exceto se o usuário pegar o mouse, dirigir até o botão e clicar nesse botão exibir mensagem, e aí ele executa esse código. É o que nós chamamos de programação orientada a eventos. Acontece o seguinte, eu também poderia colocar um timer aqui. Por exemplo, a cada X segundos ou a cada X tempo, eu executar uma determinada ação. Continua programação por evento. Agora o evento foi o timer sendo disparado. Basicamente, HTML com CSS e JavaScript, nós vamos trabalhar com a interação do usuário dentro daquela página que nós precisamos que ele execute alguma ação lá dentro, ok? Vamos modificar um pouquinho o seu código agora para você entender como que isso interage, como que isso muda dentro da sua programação. Aqui eu tenho uma função, né, uma function. Agora eu vou detalhar um pouquinho a questão do estilo. Né? Aqui o script do JavaScript, a gente já viu bastante JavaScript nas aulas anteriores, tá? Daqui a pouco nós vamos separar esse código também para você entender. Mas basicamente agora eu quero que você entenda um pouquinho do estilo. O que é o estilo? Estilo é a parte visual. Estilo não é uma programação, quer dizer, não é um código que ele vai ser executado, ele é algo visual, ok? Então esse visual agora, esse style visual que nós colocamos aqui, ele tem uma class chamada button. E aí essa class é utilizada aqui. Zanata, como é que você sabe que é class? Por causa disso aqui, ó. Tá? Esse cara aqui tem um ponto botão. Então isso indica que isso aqui vai ser usado como class, ok? Nós podemos utilizar estilo de uma outra forma. Como que nós podemos utilizar? Por exemplo, nós podemos utilizar o estilo direto na tag, né? Direto na marcação. Então, por exemplo, se eu quiser colocar um estilo para todos os botões, então agora nós não estamos falando daquele que possui class botão, mas sim para todos os que são button. O que eu faço aqui? Eu venho aqui e acrescento button, por exemplo, e abro o bloco de código. Lembrando que, tá vendo que agora não tem o botão. Aqui eu tenho um botão, e aqui aqui eu tenho ponto, e aqui eu não tenho ponto. Ou seja, isso daqui é um estilo de marcação. Eu poderia colocar aqui P, por exemplo. Ele vai formatar todo mundo que está dentro da marcação P. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar button. Então agora o button, ele passa a ter margem de 100 px. Então o que vai acontecer com esse cara? Especificamente esse componente, ele é button e ele tem class botão. O que vai acontecer é que ele vai pegar a partir de agora as duas formatações. A da tag, que é button, que nós definimos aqui, e a da classe botão, que nós definimos aqui, ok? Gravei esse cara, F5, ah lá, olha. Então, agora eu aumentei a margem do botão, perfeito? E ele é hierárquico. Atenção, ele respeita uma hierarquia. Então, se eu pegar esse botão agora, né? Olha o que eu vou fazer aqui. E vou duplicar esse botão, automaticamente eu tenho o quê? Dois botões. Um ao lado do outro. Por que um ao lado do outro, Zanata? Porque aqui, olha, ele executa em sequência. Então, sequencialmente, ele está executando essa linguagem de marcação HTML. Perfeito? Vou duplicar novamente aqui, exibir mensagem 01 para você ver, o 02 e o 03. Gravei, executo, tá lá, ó. Mensagem 01, 02 e 03.
tá certo? Lembra lá dentro que eu consigo passar lá dentro não, lembra lá nas outras aulas que eu consigo passar parâmetro para função? Então, exibir oi, não, agora nós vamos colocar assim, ó, exibir mensagem. Qual mensagem? Zanata, você não está tipando. Eu não estou tipando, porque aqui nós estamos programando em JavaScript, tá? Nós não estamos programando em TypeScript. Mais para frente nós vamos ver como é que a gente junta essas coisas. Aqui no caso, nosso objetivo é HTML com CSS. Então a minha função exibir mensagem tem que receber qual mensagem eu quero exibir. E agora eu vou aqui, olha, chamo o exibir mensagem e coloco aqui, olha, oi, a segunda, como vai, e a terceira, tchau. Perfeito? Então aqui, olha, exibir mensagem 01, 2 e 3. Gravei meu código, F5, né? Refresh. Cliquei na primeira, exibi oi. Cliquei na segunda, como vai. Cliquei na terceira, tchau. Beleza? Gostou, né? O que acontece aqui? Eu estou passando um parâmetro para essa função aqui, ó. Então aqui quando eu chamo a função, eu passo um parâmetro para ela e exibo essa mensagem. Um exemplo bem simples. Agora vamos voltar aqui, ó. A hierarquia da classe. O que é a hierarquia da classe? Funciona assim, aqui eu declarei botão, aqui eu declarei button. Então button ele está pegando esse estilo aqui, botão ele pega esse estilo aqui na classe. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um div button. O que é um div button? Ele vai aplicar o estilo para quem estiver dentro de uma div. Div, pessoal, é uma divisão. Tá? Então, dentro do HTML, a gente tem um markup dele que chama div, que é a divisão. Depois eu vou revisar os markups com vocês para cada um, para ver o que serve cada um deles, tá? Essas marcações. Então a div é uma divisão, é como se eu tivesse uma subdivisão lá dentro. Tá vendo que agora não pegou o estilo? Por quê? Porque esse estilo aqui, olha, ele está em div button. Ele não está em button. Div button. Então tem que ter o div antes, ok? Aqui ele está na classe botão, então ele continua pegando, porque todo mundo recebe aqui classe botão, tá certo? E o div button não. Div button ninguém está recebendo. Vou colocar o div button no segundo. Então abri um div, fechei um div e coloquei o button lá dentro. Então eu criei um outro nível para mim, a nível hierárquico do meu código. Meu código agora está dessa maneira aqui. O que vai acontecer? Ctrl S. Olha o que ele fez. O primeiro não está com o div, recebe apenas o class. Esse recebe apenas o class. Esse recebe o class e o div button. Então ele é hierárquico. Zanata, agora ele não colocou um ao lado do outro. Não colocou um lado do outro porque nós temos o div. O markup div faz isso daí. Existem N formas de você quebrar a linha, N formas de você colocar os elementos, de você posicionar. Calma que a gente vai entender isso, como que ele funciona, à medida que a gente vai evoluindo em HTML, CSS, JavaScript e muita documentação que você vai ter que ler para isso, tá? Como eu já disse, o objetivo do curso não é ser um expert em HTML e CSS, mas sim entender o princípio disso e o que isso interfere na nossa programação de Full Stack Developer para Web Apps, que é o objetivo do nosso curso, beleza? Então agora, pessoal, o que nós vimos aqui? Nós vimos como que eu aplico uma classe, como que eu aplico aqui em um markup, e agora como que eu aplico pelo ID. Eu consigo criar um elemento e dar um identificador para ele, tá? O que é esse ID? ID chama identificador. Então agora eu vou pegar e vou escrever com o sustenido aqui, ou o jogo da velha, ou hashtag, né? E vou colocar aqui, olha, botão mensagem. Então eu estou dizendo que esse estilo será aplicado agora para quem tem um ID botão mensagem. Aqui eu disse que é para quem tem uma classe botão. E aqui eu disse para quem tem essa marcação. Tá vendo? Aqui tem ponto no início, aqui não tem nada e aqui tem a hashtag. Então na hashtag botão mensagem, nós vamos colocar o seguinte aqui, olha. Um border... border. Vamos colocar um yellow. Perfeito? E um border width de 5 px. Então quem é botão mensagem vai receber isso daqui.
tá? Vai receber uma borda e essa borda será amarela. E agora eu vou colocar esse terceiro cara aqui, button, eu vou colocar ele como ID igual, abre aspas, botão, mensagem. Gravei o código, volto aqui, F5, opa, ele não colocou, não está delimitado aqui por causa da sobreposição de estilos de um com o outro aqui. Vamos voltar aqui na border, aliás, border color, F5 está lá, perfeito? Então o que eu tenho aqui agora? Eu tenho uma borda nesse elemento, ok? Borda nesse elemento amarela. Eu falei sobre a posição de estilo, não é porque o estilo estava errado, tá? Lá não era border, lá era border color. Border color, cor da borda. Então aqui eu tenho, por exemplo, uma borda amarela, aqui eu não tenho, aqui eu não tenho. Por quê? Porque eu apliquei só quem tem ID, ou seja, o estilo foi para quem tem o identificador daquela maneira. Aqui ele está aplicado pelo markup e aqui ele está aplicado pela classe. Lembrando que a classe eu tenho ela no primeiro, no segundo e no terceiro botão do meu CSS aí dentro do meu código HTML. Perfeito? Então, basicamente é dessa maneira que nós aplicamos os estilos, né? Eu posso aplicar por classe, eu posso aplicar pelo elemento em si e eu posso aplicar pelo identificador daquele elemento, ok? Na próxima nós vamos ver a nossa documentação de HTML e CSS, onde nós encontramos mais informações para incrementar a nossa programação. Valeu!